Pessoal, vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, nosso módulo 5, a gente vai aprender um pouquinho sobre as equações do segundo grau. Algo que vocês me perguntam sempre vocês questionam. Então, a gente vai aprender um pouquinho o que é, como resolver, vamos trabalhar com probleminhas, tá? Então, esse módulo todo nosso, ele vai ser dedicado às equações do segundo grau. Então, vamos lá. Nosso primeiro tema aqui são as equações do segundo grau com uma incógnita, ok? Então, a gente vai trabalhar apenas com uma variável. Eu vou citar bastante a questão do x, mas pode ser o x, pode ser o y, pode ser o t, ou seja, pode ser qualquer outra letra, tá bom? Então, iniciando, o que é uma equação do segundo grau com uma incógnita? Uma equação do segundo grau é uma expressão algébrica, tá? Que são aquelas expressõezinhas nossas que envolvem números e letras, com uma igualdade. Nós já trabalhamos com a equação do primeiro grau. O sentido é basicamente o mesmo. O que vai mudar de uma equação para outra? Equação do segundo grau, nós vamos ter na variável o grau 2, que seria um expoente de grau 2. Então, nós vamos ter um x ao quadrado. O que nós tínhamos na nossa equação do primeiro grau? O que nós tínhamos lá atrás? Nós tínhamos, por exemplo, x mais 3 igual a 0. Ou 2x mais 8 igual a 10. A nossa estrutura da equação do primeiro grau, ela é ax mais b igual a 0. Isso daqui, se falando de uma equação do primeiro grau. A nossa equação do segundo grau, a estrutura dela vai ser um pouquinho diferente. Então, nós vamos ter o ax ao quadrado mais o bx mais o c igual a 0. Então, o que uma tem de diferente da outra? Na equação do segundo grau, nós vamos ter aqui o grau 2 na nossa variável, enquanto na equação do primeiro grau, a gente tinha apenas o grau 1. Então, primeiro grau, segundo grau, ok? Então, vamos lá. Alguns exemplos de equações do segundo grau aqui. 2x ao quadrado mais 3x mais 5, que é igual a 0. Tá? Notem que a estrutura aqui ela tem que estar sempre igualada a 0. Tá? Isso daqui é uma forma geral. Sempre a gente vai ter que ter essa igualdade a 0, porque eu posso ter apenas um termo acompanhando o x ao quadrado, apenas um termo acompanhando o x e apenas um termo que seria independente. Tá ok? Então, isso daqui é a estrutura. Então, nós temos como forma geral o ax ao quadrado, o bx mais o c igual a 0. O nosso a, ele vai ter que ser sempre diferente de 0. Então, está aqui, ó. Ele é um número que pertence aos reais, porém, eu estou excluindo o zero. Esse asterisco aqui, como já foi explicado para vocês anteriormente, ele exclui o zero. Então, o a nunca pode ser zero. Por que o a nunca pode ser zero? Vamos supor que eu tivesse aqui uma equação de 0x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a 0. Como o zero está acompanhando aqui o x ao quadrado, significaria que esse termo ele não existe. Se ele não existe, eu tenho uma equação do primeiro grau, certo? Então, eu nunca posso ter o meu a sendo zero. Ele sempre vai ter que ser diferente de zero. O b e o c, eles são números reais, tá? Então, eles podem ser
número negativo, positivo, racional, decimal, fracionário, irracional, ele pode ser qualquer coisa, inclusive zero. Tá? O A não, o A pode ser qualquer valor, exceto zero, então eu preciso ter um número diferente de zero. Tá? Então, essa é a nossa estrutura da equação do segundo grau. Vamos lá, continuando aqui. Aqui eu vou trazer algumas características que eu já comentei para vocês anteriormente. Então, nós temos que a nossa forma geral é o ax ao quadrado mais o bx mais o c igual a zero, tá? Então, isso daqui é a forma geral, ou seja, a forma completa da nossa equação. A, b e c são números, são valores reais, com a diferente de zero, e eles são chamados de coeficientes. Lá no 8º ano, quando a gente aprendeu um pouquinho sobre álgebra, eu passei para vocês que dentro de um monômio, a gente tem a parte literal e o coeficiente. Coeficiente é o valor numérico, parte literal seria a parte que envolve a letra. Tá? Por exemplo, se eu tenho aqui 2x, eu tenho o 2 como coeficiente e o x como parte literal, ok? Então, sempre nós vamos... Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque a gente vai estar usando isso na resolução. Os coeficientes, quem é A, quem é B, quem é C, isso daqui vai ser fundamental na hora de a gente resolver os nossos exercícios. Se eu destacar um dos coeficientes de forma errada, ou até mesmo se eu esquecer um sinal desse coeficiente, meu exercício todo será desenvolvido de maneira errada, tá ok? Então, o que eu tenho que me atentar? O A é sempre o coeficiente que vai estar acompanhando o x ao quadrado. Tá? Então, todo valor que estiver com o x ao quadrado à sua esquerda vai ser o nosso A. O B é todo o valor que está com o x. E o C, ele é o termo independente, ele é o terminho que está sozinho. Lembrando, isso aqui vai ser somente x? Não, eu poderia ter aqui, ó, menos 3t ao quadrado mais 5t mais 8, que é igual a zero. Então, quem que seria o meu A, o meu B e o meu C? O meu A é quem acompanha o t ao quadrado, ou seja, o A é quem acompanha o termo que está elevado ao quadrado, a variável que está elevada ao quadrado. Não vou ter sempre x, pode ser x ao quadrado e x, t ao quadrado e t, y ao quadrado e y, w ao quadrado e w, a ao quadrado e a, entre outras infinitas possibilidades. Então, aqui o nosso a seria o menos 3, sinal do número tem que acompanhar ele. O nosso b seria o 5 e o nosso c, que é o termo independente, seria o 6. Galerinha, outra coisa importante, nem sempre a nossa equação ela vai estar nessa ordem, A, B e C. Tá? Eu posso ter os termos misturados, então é importantíssimo que eu grave isso. A com o x ao quadrado, B com o x, C, termo independente, ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. Eu coloquei algumas equações com uma incógnita e eu vou destacar em cada uma delas quem é o nosso A, quem é o nosso B e quem é o nosso C. Vamos colocar aqui já em todas, que aí a gente só vai destacando. Então, A, B, C. Então, aqui na primeira, eu tenho 2x ao quadrado mais 5x mais 3. Meu A é quem acompanha o x ao quadrado, ou seja, o meu A é o 2. O meu B é quem acompanha o x, é o 5. E o meu C é o 3. Ok? Nessa segunda aqui, eu já tenho uma variável diferente. Ó, tenho o y, tenho uma incógnita diferente. Então, o meu A,
meu a é o valor que está com y ao quadrado. O y ao quadrado eu não tenho nada. Sempre que eu não tenho nada, é como se ele valesse 1. Tá? Então, o meu a aqui no caso vale 1. O meu b é quem estaria com o x, com o y, desculpa, como a minha variável é y. Eu não tenho y, ou seja, significa que esse b vale 0. E o c é o termo independente, que seria o meu 4. Agora, aqui na terceira, 5t ao quadrado menos 3t. Então, quem está com t ao quadrado é o a. Quem está com o t é o b, então, menos 3. E o termo independente que está sozinho é o c. Eu não tenho nenhum número sozinho. Isso significa que ele vale 0. Sempre que o b ou o c vale 0, ele desaparece. Tá? Ele não tem valor nenhum, então ele simplesmente desaparece. No último exemplo aqui, m ao quadrado mais 2m menos 2. Então, com m ao quadrado, eu tenho somente o sinal de menos. Ou seja, então, meu a vale menos 1, o meu b vale 2 e o meu c vale menos 2. Tá ok? Então, galerinha, isso são os nossos coeficientes, a, b e c. A está com a letra que está ao quadrado, o b com a letra que está elevada à primeira potência, e o c é sempre o termo independente. Lembrando que nem sempre vai estar nessa ordem. Eu poderia ter uma equação que estivesse totalmente numa ordem contrária. Por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, 2t menos 5t ao quadrado mais 3, que é igual a 0. Então, nesse caso, o meu a é o menos 5, o meu b é o 2 e o meu c ele seria o 3. Tá? Então, ó, foge da ordem de a, b e c. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Equação completa e equação incompleta. Eu citei ali atrás, numa das definições, que quando eu tenho os três termos, quando eu tenho o a, o b e o c com valores diferentes de 0, a nossa equação ela é completa. Ok? Então, quando tem a, b e c, todos os números diferentes de 0, eu tenho uma equação completa. E quando um dos termos ou os outros dois termos, lembrando que o a nunca pode ser 0. Então, se o b for igual a 0, o c for igual a 0, ou os dois forem iguais a 0, nós vamos ter uma equação incompleta. Ela está faltando alguns elementos. Então, se a gente analisar aqui, ó, o nosso primeiro exemplo, eu tenho o a, eu tenho o b, eu tenho o c. Essa ela é uma equação completa, certo? Nesse segundo caso, eu tenho o a e eu tenho o c, ou seja, o nosso b ele vale 0. Quando um dos termos vale 0, a minha equação ela é incompleta, certo? Terceiro caso, eu tenho o a, eu tenho o b, e o meu c, que é o termo independente, ele vale 0. Então, a minha equação ela também é incompleta, certo? E aqui no último caso, eu só tenho o a, ou seja, eu tenho o b igual ao c, que são iguais a 0. Então, também a minha equação ela é incompleta, certo? Então, isso é o que define se uma equação é completa ou incompleta. Se ela tem a, b e c diferentes de 0, equação completa. Se falta um ou faltam os dois termos, quais são eles? B e c, que são os valores que podem assumir 0, ela é uma equação incompleta, ok? Continuando aqui, equações do segundo grau na sua forma geral. Então, a gente já viu que
isso daqui é a forma geral da nossa equação. Nós vamos ter um valor acompanhando x ao quadrado, um valor acompanhando x e um terminho independente sempre igual a zero. Tá? Mas nem todas as equações elas vão estar nessa forma. Tá? Então, aqui eu tenho uma equação que eu tenho um a, eu tenho dois b's, eu tenho um c, só que não está igualada a zero. Então, eu vou precisar reorganizar essa minha equação e levar ela para a sua forma geral, ou seja, a sua forma simplificada. Então, a gente já fez isso em algumas vezes com as equações do primeiro grau, ou até mesmo nas expressões algébricas, que seria a simplificação de uma expressão. Então, aqui, eu vou ter que fazer uma reorganização. Como? Vou levar tudo que está no segundo membro, que seria após a igualdade, para o primeiro membro, deixando ela igual a zero e juntar os termos que são semelhantes. Nesse caso aqui, eu tenho a potência aqui, em um produto notável. Então, se eu olhar de cara, eu vou falar, não, isso não é uma equação de segundo grau. Por que não seria? Eu não tenho o x elevado ao quadrado. Só que quando eu desenvolver isso daqui, vai aparecer. Tá? Aí aqui eu tenho uma outra multiplicação e eu não tenho igualdade a zero. Então, eu vou ter que desenvolver tudo que eu tenho para desenvolver, que foi aprendido anteriormente, igualar ela a zero e juntar os termos semelhantes para levar ela para a minha equação de segundo grau. Tá? E essa daqui, a mesma coisa, eu tenho uma fração. Eu vou ter que trabalhar com MMC e todo o processo que a gente já conhece de fração. Então, eu vou desenvolver cada uma delas para mostrar para vocês como que a gente chega na nossa forma geral. Então, está aqui a minha primeira equação. O que eu vou fazer nessa primeira equação? Tudo que está no segundo membro, eu vou levar para o primeiro membro. Lembrando, resolução de uma equação. Tudo que eu troco de membro, ou seja, que eu troco de lado da igualdade, eu altero a minha operação. Se está somando, vai subtraindo. Se está subtraindo, vai somando. Se está multiplicando, vai dividindo. Se está dividindo, vai multiplicando. Então, eu vou ter 6x ao quadrado mais 8x mais x menos 11, que é igual a zero. Aqui eu tenho dois termos que são semelhantes. Então, vai ficar 6x ao quadrado mais 9x menos 11 igual a zero. Então, está aqui minha equação na sua forma geral, que eu tenho o a valendo 6, o b valendo 9 e o c valendo menos 11. Ok? Continuando, vamos para o próximo exemplo. Então, aqui, para iniciar, eu já tenho um produto notável, x mais 3 ao quadrado, ou seja, quadrado da soma de dois termos, que eu resolvo como quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que é igual uma multiplicação, uma distributiva. Então, vai ficar 5x menos 20. Ok? Voltei numa situação semelhante à anterior. Vou ter que trazer tudo que está no segundo membro para o primeiro e juntar os termos semelhantes. Então, ficaria x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 5x mais 20, que é igual a zero. Então, como que eu vou resolver isso aqui agora? Eu vou procurar os termos semelhantes. Não tenho outro x ao quadrado. Então, x ao quadrado, 6x menos 5x, mais x, 9 mais 20, mais 29, que é igual a zero. Então, está aqui a nossa equação na sua forma geral. Ok? Próximo exemplo, vamos lá.
Esse daqui, se eu olhar, eu não tenho nada relacionado ao segundo grau. Ela nem parece que é uma equação do segundo grau, mas aí nós vamos fazer aqui, ó. Vou colocar os denominadores 1, vou calcular o MMC, porque eu tenho uma fração. O MMC de x e 1 é x. X dividido por x, 1 vezes 6, 6. Mais x dividido por 1 é o próprio x. X vezes x, x ao quadrado, que é igual a x dividido por 1x vezes 10, 10x. O x é o denominador de ambos os lados da igualdade. Eu elimino. Eu fico com 6 mais x ao quadrado, que é igual a 10x. Esse 10x eu vou levar para o outro lado. Então, vai ficar 6 mais x ao quadrado menos 10x, que é igual a zero. Essa é a minha equação na sua forma geral. Porém, ela está fora do padrão. Posso colocá-la no padrão? Posso. X ao quadrado menos 10x mais 6, que é igual a zero. Aí, aqui eu obtenho a minha equação na sua forma geral. Faria diferença deixá-la da forma que se encontra aqui? Não, tá? Daria para continuar dessa forma, só que na hora de tirar quem é A, B e C, eu teria que estar observando e procurando os seus coeficientes de maneira correta, ok? Então, gente, isso daí é a nossa estrutura, é o início, seria a definição da nossa equação do segundo grau, desculpa. Então, vocês vão ter aqui para fazer exercícios das páginas 6, 7 e 8 e ATC 16. Galerinha, até a próxima, bons estudos aí, até mais.